Queridos e amados irmãos, estamos nesse momento iniciando o nosso preparo para o trabalho desse dia, que é do P3F, aqui da Associação Espírita Laura Machado, onde nós vamos ler nesse momento do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, essa mensagem tão linda. Nunca descreia de si. Há momentos em que tudo parece obscuro, confuso e difícil. Só a força de uma autoconfiança pode desatar os nós da amargura que apertam você. Então, confie em si. Se agora empregar os potenciais e fizer valer a sua força sobre as desventuras, a vitória aparecerá sorridente. Então, assim faça. Aproveite-o agora, mostre valor, energia e o seu modo de operar. Transformações positivas em tudo o que vivencia ou toca. É do agora que vem a felicidade que você aguarda desfrutar. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, todos procurem colocar a sua água, se colocar num lugar bem tranquilo, sereno, ou sentado ou deitado, e receberão a visita carinhosa e amiga da espiritualidade para lhes trazer os medicamentos necessários que vêm de Jesus e Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, amigos, que Jesus os abençoe e os ilumine com muita luz, muita paz, muita saúde física e espiritual para todos. E segue o decorrer do nosso tratamento, graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra promovida pela Associação Espírita Laura Machado. Hoje refletiremos sobre o capítulo 16, item 14, despreendimento dos bens terrenos, e item 15, transmissão das riquezas. O capítulo 16 tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo bíblico para dinheiro, riqueza e avareza, frequentemente personificado como um demônio da ganância, um falso Deus representando o amor excessivo por bens materiais e o poder corrompido do dinheiro, que pode levar à servidão e à idolatria. Ele seduz humanos com promessas de riqueza. Então veja bem nessa imagem, né? Alguém que está se fartando com a riqueza. Então quando se fala servir a um senhor, é estar sintonizado com seus objetivos, estar à disposição para seguir suas orientações. Então veja bem, se serve a Deus, segue as orientações de Deus. Se segue a Mamon, que é a ganância, a riqueza, vai seguir essas orientações. Então nós já vimos no capítulo 16
Nós já vimos o item 1 e 2 que falou sobre a salvação dos ricos, no item 3 que falou sobre preservar-se da avareza, o item 4, Jesus em casa de Zaqueu, o item 5, parábola do mal rico, o item 6, parábola dos talentos, o item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, o item 8, desigualdade das riquezas, os itens 9 e 10 foram instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, o item 11, 12 e 13, emprego das riquezas. Então veja bem, todo esse capítulo 16, vai falar sobre as questões da riqueza, ou seja, de servir a Mamon. Não que a riqueza seja condenada por Deus, e nós veremos isso. Então vamos ao nosso capítulo 14 e 15. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. O apego à posse de tais bens destrói nossas faculdades de amar e ter valor mais nobres, compreendendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas da satisfação muito natural e que Deus aprova. Agora, um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, aí vai uma grande diferença, né? Então, vamos refletir sobre isso. Olha, o que está no nosso coração, o que rege a nossa vida. Deus colocou a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza, ou seja, o exercício da caridade e o exercício da humildade. Quer a fortuna tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso pobre corpo. A morte nos despoja dele como de todos os nossos bens materiais. Somos depositários e não proprietários. Olha a importância dessa diferença. Somos depositários e não proprietários. Não devemos nos iludir. Deus nos emprestou. Temos que restituir. E Ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Olha a importância dessa parte. Temos que restituir e Ele empresta sob uma condição. Qual condição? A de que o supérfluo, ele não está falando para a gente se desprender de tudo. Supérfluo, pelo menos o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. Ardente e desvairada é a cobiça despertada nos nossos corações, os bens que Deus nos confiou. Olha de quantas maravilhas nós somos cercados, de quantos recursos naturais e de quantas possibilidades de propriedade que nós temos. Casa, eletrodomésticos, brinquedos, carro e uma série, vestimentas. Já pensou em quando nos apegamos imoderadamente, olha lá, a uma riqueza perecível e passageira, chegará o dia onde teremos que prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele. Pois, pela riqueza somos revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade. Nós recebemos a riqueza para sermos ministros da caridade na terra, para sermos da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando usamos somente em nosso proveito o que Deus nos confiou,
Estamos sendo depositários fiéis ou infiéis? Olha a parábola aí, a parábola do mal rico e tantas outras que Jesus nos deixou como ensinamento. Que resultará desse esquecimento voluntário dos nossos deveres? Será que já nos perguntamos isso? A morte inflexível, inexorável, nos forçará a prestar contas ao amigo que nos favoreceu, que nos emprestou. Terás sido egoísta? Chamou de economia e previdência a que apenas era cupidez e avareza? Há um homem que muito trabalhou e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho através de esforço, melhor reconhecemos o seu valor. Nada mais exato. É verdade, sabemos o quanto foi duro conquistá-lo. Pois bem, se praticar a caridade dentro das suas possibilidades, maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignorou as rudes fadigas do trabalho. Certo também. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penários, dos seus esforços, da sua luta, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Reconhecer de que é sofrido não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter o mínimo para uma sobrevivência digna. Infelizmente, sempre há o homem que possui bens de fortuna, mas que tem um sentimento tão forte quanto o apego a esses bens. Ou seja, é o orgulhoso, o homem orgulhoso. Segundo seu modo de ver, a bondade de Deus não entra em coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence a ele exclusivamente o mérito de a ter possuído. Olha o pensamento. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não vamos negar, ele contribuiu, mas não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra, ou seja, Deus pode retirar tudo o que lhe deu, às vezes em frações de dias, de minutos. Esbanjar a riqueza não é demonstrar despreendimento. Então vamos falar o contrário disso. Aquele que não é egoísta, mas que esbanja dinheiro, que como diz por aí, queima dinheiro, né? Isso não é despreendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença para com um bem, um recurso que por Deus foi permitido que ele tivesse, mesmo que seja uma herança de família. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de dilapidar, de acabar, como não tem o de os confiscar em seu proveito, apenas em seu proveito. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida, principalmente da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Como dissemos antes, pode ser que seja retirado.
E aí não devemos nos revoltar, pois devemos nos conscientizar de que é um empréstimo. Não se revolte se for tirado. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado novamente, pode lhe restituir o que tirou, ou pode inclusive vir em dobro, dependendo do seu comportamento. Resistis, animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças, pois isso é uma rude prova quando é retirado. Deus vos deferiu golpe, mas não esqueceis nunca que ao lado da mais rude prova Ele coloca sempre uma consolação. Ponderai sobre tudo que há bens inimitavelmente mais preciosos, indubitavelmente, imensamente mais preciosos dos que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Ou seja, devemos nos lembrar que há outros bens os quais devemos dar mais atenção. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz com que menos sensível nós sejamos à sua perda. Quanto menos apegados, menos nos sentiremos falta, mais fácil será o desapego. O homem que se aferra aos bens terrenos é como uma criança que somente vê o momento que está, o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Senhor. O meu reino não é deste mundo. Então não vamos agir como uma criança, né? Que somente vê o momento de agora. Vamos pensar na vida futura. Então, vamos lembrar que, como adultos, que existem coisas mais importantes, lembrando sempre das proféticas palavras do Senhor. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, do que tem. Jesus não vai dizer para você. Embora tenha uma parábola do jovem em que Jesus disse para ele retire tudo, Jesus na verdade estava testando, né? Era uma prova para aquele. Mas ele não diz para que a gente largue tudo e o acompanhe. Ele fala para que a gente siga as suas orientações. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo e aos outros. Rejeitar a riqueza quando Deus nos dá, quando Deus nos outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Os bens que se pode fazer quando a gente usa com critérios e orientações, no bem e na caridade. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo tua santa vontade.
Este deve ser o pensamento daquele que possui riquezas, fortunas. Embora nós não devemos esquecer que somos afortunados, não só de dinheiro, mas principalmente por termos uma vida, por termos todos esses recursos que Deus deixou à nossa disposição. Aí tendes, agora é uma reflexão, é uma instrução de um dos espíritos que nos deixa ao final deste item. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria ensinar acerca do despreendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco, se sois pobres. Não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois rico, não esqueça que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes deste. Como se prestasses contas a uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Espírito Locardi, em Constantina, 1863. 1863 já recebíamos essas preciosas orientações. O item 15, cujo título é Transmissão da Riqueza, é uma pergunta. Foi perguntado aos espíritos o seguinte: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permitiu gozar durante a vida, tira do homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? A resposta do Espírito, São Luís, diz o seguinte: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. Lembra, ele pode conceder ou ele pode tirar. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Nós vemos muito disso acontecendo. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possui. Não é só ele que decide, não. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, em Paris, 1860, nos deixa essa preciosa mensagem. Explorando um pouco mais essa pergunta, já que vimos e tivemos a resposta de São Luís de que é permitido, mas não sabemos se isso será perpetuado na família, por quê? Porque também devemos deixar aos nossos descendentes não apenas bens materiais, mas principalmente
Nossa herança deve ser a de valores morais, de que eles valorizem e entendam também que aquela riqueza faz dele um depositário que tem também missões, como vimos em todos esses itens aí. A missão de praticar a caridade. Quem mais tem, mais deve distribuir. Então, aqui, quando fazemos reflexões sobre os ensinamentos de Jesus contido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está este capítulo 16, para quem quiser ler na íntegra, nós estamos também aqui partilhando a nossa riqueza de podermos juntos aprendermos e ensinarmos e voltarmos a aprender e voltarmos, melhor do que ensinarmos, porque não estamos aqui para ensinar, mas estamos aqui para compartilhar, para dividir as nossas reflexões. Então, é essa a riqueza que no momento estamos transmitindo. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus sempre acompanhe e ilumine os nossos caminhos, para que possamos ter êxito nessa jornada terrestre, aplicando e sempre aprendendo com o Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso P3F, que possamos acerenar os nossos corações para que juntos possamos receber os fluidos benéficos do passe P3F. Hoje, um dia especial, onde o nosso tratamento é voltado para o físico e convidamos a todos vocês a serenarem os vossos pensamentos, acalmar os vossos corações, procurando respirar profundamente por 3 vezes, serenando os vossos pensamentos, acalmando os vossos sentimentos, tirando as preocupações diárias que tanto nos tiram a tranquilidade, né? Que possamos neste momento nos acalmar para receber estes fluidos benéficos do passe P3F da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Você que já colocou a sua garrafinha com água, nesta água que será fluidificada, sendo colocado o medicamento necessário para cada tratamento. E os nossos irmãozinhos vão então nesta tranquila serenidade, acalmando, respirando confortavelmente, e nós vamos neste momento pedindo à espiritualidade amiga, aos médicos espirituais, que possam colocar todos os fluidos benéficos em cada garrafinha de água, que cada garrafinha possa conter o medicamento necessário para o tratamento físico e espiritual de cada irmãozinho que nos acompanha neste momento, que possam ser trazidos da natureza, das plantas, dos rios, todos os fluidos necessários, curadores, das plantas medicinais, para colocar nesta água o medicamento necessário ao tratamento individual de cada irmãozinho que nos acompanha neste instante. E vamos desta forma, respirando profundamente, vamos em sintonia com a nossa casa, com os seus dirigentes espirituais, nosso querido Lauro Machado, Mãe Joana,
nossa querida Mãe Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, vamos pedindo neste momento, fazendo os nossos pedidos, as nossas rogações e vamos dando início a este passe, fazendo a prece a Dr. Bezerra de Menezes, que todos possam acompanhá-la com muito carinho, com muita paz e serenidade ao coração. E vamos assim dizendo: nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam sentir-se mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, com muita luz e muita esperança aos vossos corações. Nós vamos então pedindo para que todos se mantenham confortavelmente em seus lugares, num ambiente bem tranquilo. Vamos ouvindo o pulsar dos nossos corações. Vamos nos acalmando, vamos recebendo com muito carinho os nossos irmãos, pedindo a todos que elevem os seus pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, para que possamos receber neste momento os fluidos benéficos deste passe. Neste momento somos tocados pela espiritualidade amiga, pedindo a Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, que se utilize dos irmãos abnegados, companheiros de Dr. Bezerra de Menezes, os médicos que atuam em nossa casa, médicos espirituais, que se fazem presentes no tratamento no dia de hoje, tocando as feridas de cada irmãozinho presente, ouvindo os nossos pedidos, acalmando os nossos sentimentos, nos ensinando, Senhor, que através do amor, da humildade e do perdão, nós também conquistamos a nossa saúde, aprendemos que muitas vezes a dor se faz necessária para o nosso crescimento, a nossa evolução e até mesmo para a nossa humildade. Pai Celestial, toca os nossos corações, atende aos nossos pedidos, às nossas rogativas, para que esta luz, este medicamento e este médico específico atenda às nossas dores, às dores dos teus filhos, Senhor, que neste momento rogam a Ti pela cura
pelos cuidados médicos, espirituais necessários para o crescimento, para abrandar a dor física e espiritual de cada um dos nossos irmãos. Que todos os médicos de diversas patologias possam atender esses nossos irmãos. Que as equipes de enfermeiros possam aplicar os ungüentos, os medicamentos, fazendo diversos curativos, retirando diversas bandagens, aplicando injeções de calmante, injeções de vitamina. Que todos os irmãos que nos acompanham recebam neste momento, Senhor, o tratamento necessário para abrandar, para curar ou para atenuar as feridas existentes no espírito e no físico. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos assim a espiritualidade amiga, as bem-aventuranças recebidas através deste passe. Que possamos também levar para os nossos lares toda a gratidão, todas as bênçãos recebidas neste momento, através deste passe, através deste atendimento do P3F. Que cada irmãozinho possa encontrar-se em harmonia, em serenidade, com muita luz, com muita paz e muito amor aos seus corações. E assim, nesta tranquila serenidade, nós vamos encerrando hoje este tratamento do passe, que foi destinado a todos aqueles que nos acompanham com muito amor, com muita alegria no coração. Lembrando que o copinho de água é para ser tomado todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E antes de encerrar essa garrafinha, até o próximo P3F, poderá completar com mais água filtrada, nunca água com gás ou água gelada. Que Jesus os abençoe. Um ótimo mês a todos. Graças a Deus.